A verdade sobre o dízimo. Entre 1000 denominações, 999 cobram dízimos. As outras pedem ofertas. Vejamos o que está escrito na lei. Torá, a lei de Moisés. Levíticos, capítulo 18, verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Para os pastores que querem cumprir os estatutos, então, que obedeçam à lei. Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trarei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Atenção! Onde é a casa do tesouro? A casa do tesouro é em Jerusalém. Foi Deus que escolheu Jerusalém. Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você já deve ter ouvido falar que o devorador é o diabo. Assim como o dízimo não é dinheiro, o devorador também não é o diabo, e sim uma espécie de gafanhoto. Vamos conferir? Torá, a lei de Moisés. Levítico, capítulo 11, verso 21. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes, a locusta, sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. As igrejas que querem viver na lei, que obedeçam às leis. Notem que até agora na lei, em relação aos dízimos, não foi citado a palavra dinheiro, e sim alimentos. O que quer dizer a palavra dízimo? Vamos conferir? Dicionário Google-Larousse. Dízimo, imposto que consistia no pagamento à igreja ou à nobreza da 10ª parte dos frutos colhidos. No dicionário não fala em dinheiro, e sim alimentos, frutos colhidos. Atenção, pastores! Atenção, igrejas! Ninguém pode mudar a lei. Ninguém. Vejamos o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 18. Novo Testamento, revista e atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei diz que dízimos é alimentos. Ninguém pode mudar um i ou tio da lei. Quando eu conversava com um pastor sobre dízimos, ele me disse que na época não havia dinheiro. Foi por isto que Deus pediu em alimentos. Você também já deve ter ouvido isto. Vamos conferir na lei se é verdade o que o pastor disse? Torá, a lei de Moisés. Gênesis, capítulo 22, verso 16. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Dinheiro já existia. Torá, a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. Porás à parte cada ano o dízimo de todos os teus frutos que nascem na terra. Notem que é para separar o dízimo que, ano após ano, nascem na terra. Dinheiro não nasce na terra. Torá, a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 14, verso 23.
E comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que tiver escolhido para ali ser invocado o seu nome, o dízimo do teu trigo, do vinho, do azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. A lei diz que é para comer os dízimos na presença do Senhor. Torá, a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 14, verso 24. Quando o caminho ter for cumprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti, então vende-os, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, no caso em Jerusalém. Observou? A lei diz que é para vender o dízimo por dinheiro. O lugar que o Senhor escolheu é em Jerusalém. Torá, a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 23. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. É para você vender o dízimo e ir em Jerusalém comprar tudo o que você desejar comer, beber e festejar com tua família, na presença do Senhor. Ninguém obedece às leis? Ninguém. Foi por esse motivo que o Senhor Jesus expulsou os cambistas do templo. Vamos conferir? Novo Testamento, revista e atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Mateus, capítulo 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus capítulo 21, verso 13. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada a casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Os cambistas de hoje trocaram a palavra dízimos, que é alimento, por dinheiro. Vamos imaginar como Mateus escreveria o capítulo 21, verso 12, nos dias de hoje. Imaginação. Mateus, capítulo 21, verso 12. Tendo Jesus entrado na igreja, expulsou todos os que ali vendiam CDs, livros. Também derrubou as cadeiras e as mesas onde estavam os envelopes dos dízimos e das ofertas. Pastores, eu teria muito temor pelo que vocês estão fazendo com o povo. Vamos ler em Miqueias, capítulo 3, dos versos 3 a 5, o que Deus disse na época, Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 3, verso 3. Aqueles que comeram a carne do meu povo, arrancaram-lhes a pele, quebraram-lhes os ossos, cortaram-no como carne na panela e como carne dentro do caldeirão. Eles clamarão ao Senhor, e Ele não lhes responderá. Ele lhes esconderá a sua face naquele tempo, porque os seus atos foram maus. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas a quem não lhes põe nada na boca, eles declaram a guerra. Pastores, leiam Hebreus e vejam 5 sérias advertências. Vamos ler uma delas juntos. A Bíblia Sagrada, tradução direta dos textos originais, hebraico, grego e aramaico. Hebreus, capítulo 10, verso 29. Creiam vocês que muito maior castigo merecem os que pisam no Filho de Deus e desprezam seu sangue, os que insultam o Espírito de Deus que os ama. Esse sangue que confirma a nova aliança é com esse sangue que foi consagrado. Portanto, pastores, cuidado, porque o juízo está próximo, e o Senhor não tomará inocente por culpado e culpado por inocente. Aproveitem a oportunidade e deixem de roubar o povo.